99% do sofrimento que a gente carrega na vida são gerados por histórias que a gente cria com relação às situações que a gente vive. E as histórias são os comentários mentais, os julgamentos, os pensamentos que ficam falando o que é que deveria ter acontecido, o que não deveria ter acontecido. Isso às vezes aparece num nível bem explícito na sua mente, você consegue ver esse fluxo de pensamento, essas histórias, e às vezes acontece de forma um pouco inconsciente. E você acaba colocando a história junto com a situação como se fosse uma coisa só. Você não consegue ver a separação entre o que é a situação e o que é a história que você criou. E aí você torna a coisa muito mais sofrida. Então, se você está, por exemplo, no aeroporto e o avião atrasou 1 hora e meia, 2 horas, você começa a criar ali um fluxo de pensamentos em torno dessa situação. Que isso não deveria ter acontecido, que é um absurdo, que você vai... E aí você começa a pensar em outras coisas, que você está cansado, que você vai perder um compromisso. E se você for observar, naquele momento, se você olhar para você mesmo, você vai estar perfeitamente bem, possivelmente acomodado, sentado, talvez algum desconforto no corpo, mas é isso, talvez um pouco de sede, talvez um pouco de fome, mas nada além disso. Então, aqui, o desconforto físico de estar ali, naquele momento, provavelmente, na maioria das vezes, vai ser muito menor do que o desconforto gerado por toda a história que você criou em relação àquela situação. E normalmente é uma situação que você, pelo menos nesse caso, não pode fazer nada. Se o avião atrasou e você não desistiu de fazer a viagem, você vai apenas esperar, aguardar que a situação se resolva para você pegar o seu voo. E aí você fica, e você pode esperar de duas formas. Você pode esperar de uma forma mais tranquila, ou você pode esperar remoendo, criando essa história no seu pensamento, sofrendo com isso. Né? Se você está na rua às vezes e, sei lá, você está num lugar e você cumprimenta uma pessoa e a pessoa não cumprimentou você de volta, então esse é o fato. E aí você pode começar a criar uma história com relação àquele fato, que a pessoa é muito mal educada, e aí você começa a sentir raiva e começa a sentir um monte de emoção ruim, e aí surge um monte de julgamento, e que ela deveria ter cumprimentado você de volta, e que isso e que aquilo outro. Então o fato da pessoa não ter cumprimentado você, na verdade não causa sofrimento nenhum. O que causa sofrimento foi a história que você criou e que você amarrou de forma inconsciente ao fato. Então quando a gente começa a perceber isso, a observar a nossa mente, a observar as histórias que ela cria, é mais fácil você deixar aquela história, você não se apegar a ela, você deixar de alimentar. Esse processo acontece de forma automática, existe um condicionamento no ser humano, né, de milhares de anos de criar essas histórias, mas você pode gradativamente observar esse mecanismo e ir soltando essas histórias. E se você fizer isso, você vai diminuir 99% dos sofrimentos que você tem na sua vida. E é claro que não é tão fácil de fazer, porque você vai conseguir fazer isso talvez uma vez ou duas, depois você vai voltar de forma inconsciente a repetir o mesmo padrão, mas aí você segue praticando, realizando essa prática diária, para que você possa cada vez mais ir se libertando da força que as histórias têm sobre você. E aí a sua mente vai ficando livre cada vez mais. E claro que existem ferramentas para nos ajudar com isso, né? A EFT é uma delas. Quando eu aplico a EFT em alguém, quando eu me auto-aplico, eu faço justamente isso. Eu trago à tona essas histórias de sofrimento, a gente aplica a técnica tocando os meridianos, e a força emocional dessas histórias, porque as histórias geram uma emoção no nosso corpo, elas vão se dissolvendo e a gente vai voltando a ficar em paz. E o interessante é que a história vai perdendo a força. Você vai deixando de ter vontade de estar falando sobre aquilo, porque perde o interesse. Então o nosso ego, ele se apega à história, ele quer falar sobre aquela história, ele quer se sentir talvez superior a alguém ou a alguma situação, ou às vezes o ego também às vezes quer se sentir inferior, ele quer
ele quer sentir alguma coisa que o diferencie das pessoas e situações. Então ele se apega muito às histórias, não quer deixar elas irem embora, né? Embora racionalmente você queira se sentir em paz e não sofrer, o seu ego se apega a tudo isso para criar ali um senso de identidade. Ele se fortalece com isso. E aí, quando você aplica EFT, você consegue dissolver a força da história e todas as emoções que essa história causa em você. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você acessar o manual gratuito da EFT. Assim você pode aprender a técnica, se auto-aplicar, para você ir se libertando das histórias que você vai viver ainda, né, no seu dia a dia, e também de histórias velhas, condicionadas que você tem do seu passado, que também geram muito sofrimento, causam ansiedade, baixam a autoestima, e elas ficam gravadas no seu inconsciente, rodando ali eternamente, até o dia que você conseguir acessar isso e curar da sua vida. Então isso gera um aumento da paz interior e melhora a sua vida em todas as áreas. Então vou deixar um link aqui na descrição, em algum lugar dessa tela. Então clica lá, solicita o manual para você já praticar a técnica. Eu mando também uma aula em vídeo depois para você aprender ainda mais facilmente como é que aplica. E se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, encaminha para alguém, curte aqui, coloca gostei ou não gostei para eu saber se você se sentiu ajudado por esse conteúdo. Deixa um comentário aqui embaixo e assina o meu canal para você ter acesso a mais vídeos como esse. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço.